Salve, meu povo! Espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é a Dani Augusto e nós vamos entrar em mais um episódio maravilhoso da podcast Praxis Preta com a professora Elizabeth Pinto. Mas antes, a gente gostaria de fazer alguns registros. Então, primeiro, né, que nossos episódios eles são gravados à distância, através de uma plataforma digital. E nessa gravação, nós passamos por alguns problemas técnicos que resultaram em ruídos em alguns trechos, né, um pequeno trecho da nossa entrevista que foi gravada no ano de 2022. Né? Por que a gente está reforçando esse tempo histórico? A gente ressalta porque no decorrer da entrevista há menções da nossa convidada, né, de determinado tempo histórico na perspectiva de uma análise da conjuntura política, né? Então ela traz algumas reflexões no contexto de 2022 e do cenário político de 2022. Outra questão que a gente queria deixar aqui como registro para finalizar, né, que a gente pede desculpas aí por esses problemas técnicos, mas a gente avaliou que o conteúdo trazido pela professora contém uma riqueza de reflexões indispensáveis à nossa categoria e também aos objetivos dessa podcast, né, da Praxis Preta. No mais, a gente gostaria que vocês aproveitassem essa partilha de conhecimento dessa profissional acadêmica que é uma grande referência para nós. Fiquem agora com o nosso episódio que foi feito com muito carinho. Beijão! Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Praxis Preta, a podcast para você que, assim como nós, também quer denegrir o serviço social. Afinal, se a coisa tá preta, a coisa tá muito boa. Eu sou a Dani Augusto e eu tô aqui com a companheira Priscila Lira. Oi, pessoal! E este episódio, ele faz parte da série Café com Praxis, que tem como uma proposta, né, dialogar e evidenciar os profissionais e autoras negras do serviço social que contribuem para a produção teórica e prática do debate étnico-racial no interior da categoria profissional. A gente pede licença para entrar no seu espaço e compartilhar essa conversa e as reflexões com uma profissional referência do serviço social brasileiro no debate sobre a questão étnico-racial, que é a professora doutora Elizabeth Aparecida Pinto. A professora é formada em Serviço Social pela PUC de Campinas, em 86, é mestra em Ciências Sociais Aplicadas à Educação pela Unicamp, em 93, com a dissertação Gênero, Etnicidade e Educação, a trajetória de Laudelina de Campos Melo. Também é doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo, em 2004, com a tese Sexualidade na Identidade da Mulher Negra a partir da diáspora africana, o caso do Brasil, que foi em 2004. A professora é autora da pesquisa pioneira no contexto do serviço social brasileiro, o serviço social e a questão étnico-racial, um estudo da relação serviço social e usuários negros, transformado em um livro que foi publicado em 2003 pela editora Terceira Margem. Organizou ainda o livro Religiões, Tolerância e Igualdade no Espaço da Diversidade, Exclusão e Inclusão Social, Étnica e de Gênero, da coleção Falas Pretas número 2, da Fala Preta, em São Paulo. Foi assistente técnica na área técnica de saúde da mulher, da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo, coordenadora da área técnica de saúde da população negra, também na Secretaria Municipal de Saúde, e enquanto coordenadora da área técnica de área de saúde da população negra, ela implementou em 2006 o programa de atenção integral às pessoas com doenças falciformes e outras hemoglobinopatias aqui na cidade de São Paulo. Professora, com
todo esse rolê e agora está lá na UFBA, né? Vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter dado um espaço aí na sua agenda, que é tão disputada, tão concorrida, né? É um prazer poder dialogar com uma das nossas referências do serviço social brasileiro, uma das pioneiras no debate étnico-racial. E a nossa primeira pergunta, né, para te apresentar, depois desse extenso currículo Lattes, é justamente saber quem é a Elizabeth Aparecida Pinto, que não está no currículo Lattes. Isso é fundamental para a gente. Bom, eu queria agradecer o convite. Para mim, não é uma honraria estar aqui, é uma alegria, né? Porque é uma expressão assim de muita felicidade, não pelo reconhecimento, mas por ter jovens negras que estão lutando por isso também. Eu acho que essa é a continuidade. Tem hora que a gente fala assim, já posso descansar. Tem outras, né? E eu acho que isso é uma alegria, né? Porque a felicidade ela não tem uma dimensão individual. A felicidade é coletiva. Né? Então, quando eu vejo jovens negras na universidade, então para mim isso é uma felicidade. Né? Quando eu acho que. Por isso que o projeto societário, o projeto político, o projeto de nação, ele pode trazer felicidade ou trazer infelicidade. Né? Então, e nesse sentido eu falo, ações afirmativas cotas foi um projeto que trouxe felicidade. Né? Trouxe transformação, por isso que eu defendo ações afirmativas, porque trouxe transformações individuais para cada família, né? Mas também trouxe transformação para a universidade, porque a universidade começou a debater outros temas. Então, a universidade, mais uma vez, deveria nos agradecer por isso. Né? E a população negra, indígena, cigana, né? Por isso, por mudar a cara dela, e trazer aportes diferenciados, né? Então é isso. Mas quem é Elizabeth Pinto? Eu acredito, eu nasci numa família muito pobre, né? Mas assim, eu acho que o que me trouxe sempre muita alegria foi a espontaneidade dessa família e o cuidado. Né? Então, eu sou filha de pais cuidadosos e amorosos. Né? Então, eu cresci numa casa onde a gente podia rir porque a gente estava brigando pelos ovos, mas aí sempre tinha uma, uma forma alegre de finalizar, onde a gente poderia jantar junto, né? Então, numa família que sentar-se para comer era uma alegria, porque a gente conversava, falava alto, né? E tinha, o jantar era muito alegre, porque era uma família extensa, né? E tinha o meu pai que gostava de cozinhar, eu aprendi a cozinhar com ele. Né? Eu nasci numa família muito religiosa, por isso que eu acho que a dimensão da fé é muito importante, né, para mim. Meu pai depois ele seguiu o espiritismo. Eu sou uma pessoa também espiritualizada. Eu cresci numa família espírita, né? Então nunca tive vergonha disso também, porque assim eu acho que é essa intuição, né, que faz com que a gente siga feliz, que a gente consiga suportar o racismo sem ter tanta mágoa e tanta raiva, não que a gente não tenha, né? Mas eu acho que essa é a questão fundamental da minha existência. Né? Eu faço muitas críticas ao espiritismo, mas assim, religião é uma coisa e espiritualidade é outra. Né? Então, se não fosse a minha espiritualidade, eu não estaria aqui. Né? Se não fossem os meus sonhos, né? Que não são os sonhos de Freud, nem de Jung, mas são os sonhos da nossa fé, da espiritualidade, que nos avisa quando alguma coisa ruim pode nos acontecer. Então, eu acho que essa coisa da nossa ancestralidade é o que nos deixa de pé, que deixou minha mãe em pé. Né? Quando e a minha tia, que era evangélica, mas para ela não era o espírito, mas o anjo do Senhor veio me avisar. Né? Então,
a fé, as mulheres negras, seja qual religião, tem uma coisa que nos ajuda, porque eu acho que até Jesus chora de ver tanta injustiça que esse povo preto passa, né? Então eu acho que é isso que nos fortalece, né? Eu acho que eu sou isso, né? No mais, eu sou uma pessoa que estou tentando ficar mais organizada, né? E a única coisa que eu organizo na vida são os estudos e as caixinhas do computador, né? Estou tentando me cuidar melhor, estou tentando ter uma disciplina também para as minhas orações, né? Estou tentando cuidar da saúde e cuidar do outro também, né? E zerando as coisas. Chega uma certa momento da sua vida, você vai zerando sentimentos negativos também. Eu acho assim, não que eu fosse boa, mas eu não gosto de ter raiva e grandes mágoas, não pelo outro, sabe? É por mim mesma. Então não é uma questão religiosa ou porque eu sou uma pessoa boa. Isso não é nada de altruísta. É simplesmente um egoísmo. Guardar raiva faz a gente adoecer, dá câncer. Então a gente tem que resolver. E eu aprendi isso com a minha mãe também. Resolve direto, porque a sua raiva tem que ter endereço certo, porque senão você enlouquece, né? E o mundo fica mais difícil. Mas não sei se eu consegui responder essa primeira questão, mas eu acho que é isso. É isso, professora. É a materialização da sua ancestralidade, né? Da força da nossa ancestralidade. Seja o nome, né, que quem quiser dar, né? Eu acredito muito no sexto sentido, né? Naquela coisa, naquele feeling que a gente tem, mas isso é poder ancestral, né? Isso é herança ancestral e acho que a tua história é a materialização, né? Dessa força. É muito bonito. A gente pesquisou um pouco também sobre a tua trajetória, a tua vida e de fato é uma história muito bonita, né? Por isso que a gente fez questão de trazer para cá. E aí, ao longo, né, dessa trajetória e das referências familiares que você teve, chegou o momento de fazer uma escolha profissional. E aí a gente também viu que a tua escolha não foi assim, diretiva no serviço social. Então, como que foi, professora, pensar em estar na faculdade de serviço social e ser assistente social? Por quais caminhos você foi passando aí para tomar essa decisão e seguir em frente, né? E seguir por ela. Eu vou contar uma história para vocês, né? Eu estudei 12 anos numa mesma escola estadual, que eu nasci em Amparo, que estou aqui agora por causa da pandemia, e era uma cidade pequena e que não tinha escolas particulares. Então, eu fui para a escola convivendo também com pessoas de outras classes sociais e crianças brancas. Tinha poucas crianças pretas. E as crianças pretas que estavam lá sofriam muito. Mas aí também Deus sempre me ajuda muito e a minha mãe ia lá sempre brigar, então eles tomavam muito cuidado comigo, de medo do meu pai com a minha mãe, eu acho. Né? Minha mãe dava escândalo mesmo, né? E brigava, vou te encher a cara de alegria que eu vou te encher a cara. Falar assim com a minha filha. Ai, queria ter conhecido tua mãe! E aí, teve uma vez que eu entrei na sala, estava fazendo um escândalo, todo mundo parou, descobri que era minha mãe pela voz e fui até a diretoria, ela estava se curvando sobre o diretor, né? Então minha mãe tinha essas coisas. E o último escândalo que ela fez foi na PUC, Campinas, né? E que ela ia encher a cara da alegria da professora, porque tinha me dado zero e ela estava com o meu trabalho lá. E uma coisa muito interessante, que ela dizia assim constantemente, não minta para a mamãe. Não minta para a mamãe, porque a mamãe tem olho no cu. Ah, Então, adorei! você entendeu? Mas para as outras pessoas, eu acho que ela queria garantia, né? Porque para outras pessoas ela falava assim: minha filha não mente. Alguma coisa está errada, professora. Minha filha não mente, ela não ia mentir. Eu tenho certeza que ela não mente. Né? Então,
E ela tinha as provas direitinho, né? Mas o que eu acho interessante é que eu queria ser um monte de coisas, porque a gente nasce com muitas habilidades. No fundo, eu tinha uma tendência à medicina, a, depois à engenharia. E aí eu tinha o limite financeiro, mas não o limite da minha capacidade, porque meu pai falava para gente: não confie em ninguém que diga para você que alguma coisa é difícil. Mas eu sabia que não pela minha capacidade de fazer medicina, né? Mas pela minha realidade, filha de empregada doméstica, vivendo com salário mínimo, papai e mamãe, nós fazíamos milagres, porque minha mãe também trabalhava muito. Ela trabalhava em 2, 3 empregos e fazia bolo para fora, cozinhava para fora e tal, para nos dar um pouco de conforto, né? E eu acho que o maior conforto foi apoiar, estar sempre perto, né? Esse foi o grande alimento, né? Mas assim, era engraçado que na escola que eu estava, teve uma professora, não por maldade, mas ela falou que eu devia fazer magistério, porque assim eu saía com emprego. Eu não estava muito afim, mas meu pai foi conversar com ela e achou bom, né? Porque assim saiu. Depois você faz outra coisa, filha, mas pelo menos vai abrir concurso aqui para professora, você já tem um emprego. E ele estava corretíssimo, né? Mas eu me lembro que eu brincava com uma professora, né? Eu tinha um bom humor, né? Então eu brincava com uma professora, porque tudo que eu falava que ia fazer, ela falava: ai, você não tem cara que vai dar certo. Eu falei: eu vou fazer educação física então. Ah, você educação física? Eu era gordinha, meio mole e tal, não tinha nada a ver, né? Eu vou fazer filosofia. Nada que eu ia fazer estava bom para professora, mas enfim, eu ficava perguntando para testá-la, né? Porque no fundo é isso, pessoas negras, nada tá bem. Parece que nada, as Exato, pessoas não exato. investem. Então, Nenhuma profissão de status de é, fato se encaixa para as pessoas até negras, que um né? dia eu falei É. para ela, porque eu acho que eu era bem humorada, eu tinha uma coisa meio sarcástica. Eu falei: professora, eu já sei o que eu vou fazer. Não sei se você vai aceitar. 10 salários mínimos, carteira assinada, 3 folgas semanais, você é sua empregada. Uau! Eu falei 10 salários mínimos, porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar mesmo, e 3 folgas semanais. Porque eu, como minha mãe é cozinheira, eu cozinho muito bem e sei servir a francesa, não é? Então, e ela ficou assim parada, apertando a boquinha, olhando, mas eu ri, eu falei: brincadeira, né, professora? Vamos rir um pouco, né? Mas assim, para a gente perceber que essa é uma das coisas também que eu tenho tentado pesquisar, mas acho que isso vou ter que pesquisar no âmbito de um curso sobre a espiritualidade. O quanto que a energia negativa de um professor, de um colega do ambiente pode cercear a vida do outro, né? O quanto essa mensagem negativa, né? Tinha uma professora também que muito engraçado porque eu era uma criança que ouvia o coração, né? Eu só não fui parar num hospital psiquiátrico, meu pai era espírita, mas uma vez eu me lembro que fiquei com dores de ouvido e eu falava para papai: foi a luz vermelha que saiu da boca da professora tal, né, que me deixou doente. E foi muito interessante porque ele falava assim: mas você não vai falar isso para o médico? Eu falei: vou. E eu era meio teimosa, eu falei para o médico. Eu falei: e ele vai falar que nem tá doendo, que nem tá tão inflamado, tá só um pouco vermelho, não justifica. Ele vai falar isso, tantas dores. E foi isso que o médico falou. Só que o médico chamou meu pai do lado, receitou calmante, claro que meu pai não deu, e disse que para me levar no psiquiatra ou no psicólogo, porque eu estava muito nervosa. Mas aí, passados tempo, né, meu pai seguia o centro e tal e tudo, eu tive um outro sonho, eu falei para ele: olha, o anjo do Senhor disse que vai me ajudar e eu vou melhorar. E papai, eu acho que a professora fulana vai ficar doente. Ele ficou muito bravo. Ele disse: como que uma criança espírita deseja o mal para os outros? Foi o anjo que disse isso para você também? Eu falei: não, o anjo não disse nada disso, mas eu sei que ela vai ficar doente. E eu nunca mais vou ter aula com ela.
E foi muito engraçado porque eu voltei e nunca mais tive aula com ela, né? E depois outras pessoas que não tinham a mesma sensibilidade também me contaram que não davam conta dessa pessoa, né? E no fundo eu sabia que ela não gostava muito de mim, porque eu também ficava enchendo a paciência dela, que eu queria aprender matemática. Olha, eu falei, né? As pessoas vão saber. Mas enfim, aí porque meu pai falava, olha, papai já não consegue mais te ensinar, então você não pode voltar para casa sem saber. Então, o que papai falava para mim era uma ordem, então eu falei, não posso chegar em casa sem saber. Então, eu ficava pegando no pé da professora e falando, eu não entendi, professora, eu tenho que entender, tem que me explicar direito, porque eu não posso chegar com dúvida nenhuma. E um dia eu escutei tanta coisa para ser empregada doméstica, mas ela não falou isso, eu simplesmente ouvi, né? O meu sexto sentido que ouviu. Mas eu só sei que na história dela muitas coisas tristes aconteceu. E o que ela projetava para as crianças negras aconteceu com o filho dela, né? Que era branco, de olho azul. O filho dela foi preso porque ele virou um miliciano que matava as pessoas que ele achava que eram bandidos, né? Então, e eu acho que, e no fundo, eu estou só colocando isso porque eu acho que é uma coisa para se pensar, né? Eu acho que Virginia Bicudo, que isso o Estado não deixou de assumir, ela fazia isso no trabalho dela, uma psicanálise preventiva, trabalhando com as escolas, trabalhando. Era um trabalho que eles chamavam de higiene mental escolar, mas que era trabalhando nas escolas, trabalhando com a comunidade. Eu acho que para o serviço social vai ser um grande ganho, porque agora com essa lei do serviço social escolar, ter serviço social e psicólogos, a gente tem que discutir sim a questão étnico-racial para que isso seja uma questão que também atente e possa ser preventiva dessas questões, né? Mas no fundo eu queria ser médica, acho que daria conta disso, e não deu porque não tinha dinheiro. E também me descobri não sendo uma boa professora primária. Então, o que sobrou para mim entre as coisas, né? Porque depois eu falei, bom, eu vou fazer edificações que tinha no liceu aqui. Mas meu pai achava que esse curso, é, pelo, pelo que as pessoas falaram para ele, ia sobrar para mim ser mestre de obra. Ele achava que eu ia ser mestre de obra, né? Com edificações. Né? Mas não é isso que é o curso de edificações. Você faz projeto, desenho e tal, e pode fazer engenharia civil, que era uma outra alternativa que eu achava que eu daria conta, eu gostava dessas coisas. Né? Mas, enfim, eu não deixei, eu fiz o serviço social e fiz o doutorado na área da educação e fiz o doutorado na psicologia social. E eu acho que me saí bem, né? Eu acho que eu consegui trazer para profissões coisas novas, trabalhando sempre com a questão de gênero e raça, em que isso fosse muito desprezado na categoria, mas eu tive a coragem, eu acho, de persistir nas coisas que eu acredito. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar e fiz um livro sobre o aborto, né? Ventres Livres, o aborto na perspectiva étnico-racial e de gênero, quando o serviço social também não discutia essas questões, né? Demorou muito. Então, eu acho que o serviço social sempre está na contramão, muitas vezes, né? E por isso que eu acho que, pensando em Fanon, né? Eu acho que é o próprio negro, de uma forma organizada, que muda a vida. É claro que melhorou muito a entrada eh, dos negros na universidade, porque ele trouxe uma nova demanda. Mas não é a universidade que mudou diretamente com o seu pensamento a vida da população negra. A vida da população negra tem mudado porque ela adquiriu novos conhecimentos para dialogar, né? E tem mudado também esse espaço universitário. Mas falta muito ainda, porque nós temos ainda, já está quase uma senhorinha, a Lei 10.639, e os currículos do curso de serviço social e de outras disciplinas ainda não faz
a interseccionalidade ainda não faz esse recorte. Então, nós temos muita luta pela frente, porque também nós estamos vivendo num momento de extremo retrocesso, né? E as pessoas, às vezes, elas são mais otimistas que eu. Eu sou também otimista, mas eu sou otimista dentro daquilo da nossa realidade. Então, mais que nunca, a gente tem que debater, sim, porque esse ano tem aí uma avaliação das ações afirmativas, em que pese elas darem continuidade, né? Mas sem opinar, ela não vai existir. Então, precisa de orçamento, porque senão a gente vai ter os cortes de verba, né? Então, porque o PNAS, ele não é uma política, é um programa, né? Então, isso é muito... Qual que é o programa, É o, professora? é, O é, PNAS, qual é o, a é sigla? o PNAS, é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Porque sem esse plano, a gente não tem ação afirmativa. Porque a gente pode ter cotas na universidade, né? Mas como que as pessoas pobres vão se manter nesse espaço da universidade? Né? Porque assim, foi uma luta negra e que os pobres também se beneficiaram. Por isso que eu falo para meus alunos brancos, pobres ou de classe média, que todos eles deveriam entrar no movimento negro, deveriam agradecer o movimento negro. Porque se eles estão na universidade, é graças à luta da população negra, né? Agradecer, reconhecer e somar na E luta, né, somar na professora? luta. Professora, entrando agora em outro momento da sua trajetória acadêmica, conta pra gente como que foi o encontro com Laudelina de Freitas e a experiência, né, de pesquisar a trajetória de uma das referências para o movimento negro e também para as trabalhadoras domésticas, né? Isso tudo dentro do serviço social. Partilha com a gente. Ela me ensinou como o ser humano é. Ela me ensinou e reforçou a ideia também do poder. Tem pessoas que fazem tudo por causa do poder. E ela me ensinou que não é porque é preto que você vai estar numa luta comum. Laudelina não só lutou pelo emprego doméstico, mas ela era uma militante negra, né? Que militou em todas as áreas. Ela foi para o samba, ela também era uma mulher que estava com os negros, que a gente, entre aspas, chama negros de elite. É claro que é uma categoria cunhada também por Florestan Fernandes, para designar os trabalhadores formais, não que existissem negros que tivessem a detenção dos meios de produção, né? Mas, assim, eram os negros que também, ao acessar o trabalho formal, também acessavam e assimilavam uma cultura branca para poder estar nesse espaço, né? Essa reprodução dessa branquitude, né, dos costumes da brancura. Eram os negros que eram chamados também de homens de cor, né? Porque o preto era o preto do samba, né? Como você vai ver no dicionário da década de 80, do Aurélio, quando você vai ver pretos, grupo de pessoas dadas às pândegas. Só faltou ter balbúrdias. Sério isso, professora? Sério, sério. Eu mostro, estava lá escrito no dicionário, né? Então, é uma coisa assim, muito importante a gente definir. E Laudelina me fez entender, né, como que essa questão que, à época, ficava muito confuso. O que eu uso? Uso raça ou uso etnia? Né? Que era uma questão... E me fez desenhar um quadro teórico. É claro que, a partir dessa vivência, e usando Barthes, a gente sabe que não existe um grupo étnico negro no Brasil. O fato de todos nós sermos negros não faz com que exista um grupo étnico no Brasil, né? Por isso que a gente usa a raça enquanto uma categoria histórica, né? Porque raça, no seu sentido biológico, também não existe, né? Existe só uma raça humana, né? Então, mas existe... Laudelina me fez
desenhar um quadro que eu falo da existência de microgrupos étnicos. Porque, assim, porque existe uma comunicação, existe uma forma de organização, né? Então, os negros do samba, né? E que iam também para as religiões de matriz africana. Então, hoje, você também tem outros aquilombamentos que são pequenos microgrupos que têm uma comunicação. Você tem os negros das comunidades, que tem o funk, que produz uma cultura diferenciada. Reorganizações, né? Isso que estão. E aí eu acho que é essa questão, que são assim, isso tomando como base heurística, né? Frederic Barth, que é aquele livro, Os Grupos Étnicos e Suas Fronteiras, né? Tendo isso como base. Porque, assim, é importante esse livro, porque ele vai falar que o grupo étnico vai além da cultura, é a forma da organização política. Então, eu pude entender como Laudelina passava por todos esses grupos de negros, você entendeu? Porque ela pensava na união da raça, então ela fazia os bailes, né? E ela ia para o samba também. E ela, assim como ela funda a Escola Santa Efigênia, né? Escola de Bailado Santa Efigênia, porque as crianças negras não podiam fazer balé clássico. Então, ela monta uma escola de bailados. Né? Então, Laudelina, quando ela milita a questão do emprego doméstico, ela avança, porque ela sabia que o trabalho da mulher era diferente do trabalho do homem. E coisa que as sindicalistas empregadas domésticas demoraram muito para ter essa sacação, porque a dona Laudelina viveu no meio dos homens, mas ela nunca pensou como os homens. Ela viveu no meio dos brancos, mas nunca pensou como os brancos. E nunca teve medo de se posicionar, porque o que eu acho que é a teoria do grupo, né? Você tem medo de ficar sozinha. Isso se reporta também às assistentes sociais negras. É aquilo que eu pergunto. Por que a Arlesiene não escreveu sobre negros? Ela foi morar nos Estados Unidos, né? Uma baita assistente social, né? E ela nunca... Porque ela precisava ser aceita no grupo dela. E ela era uma mulher negra de classe média alta. Uhum. Como se, com certeza, ela percebia o racismo. Gente, a gente queria... Acho que, sei lá, 3, 4 horas de episódio ainda seria pouco, porque essa mulher é muita fonte de reflexão, né? Provocação. De análise, babados, enfim. Mas, né, infelizmente a gente tem um curto tempo, né? Mas a gente queria, enfim, agradecer muito a professora por estar, né, com a gente nesse contexto de aula, de várias agendas. Professora, a gente adorou, né, nossa conversa. É muita informação potente. Eu já anotei um monte de coisa, assim, que eu já vou aproveitar nos meus estudos, já vou atrás. Eu só queria dizer uma coisa, gente. Sim. Esse ano faz 20 anos que eu lancei o livro Ventres Livres, o aborto na perspectiva étnico-racial e de gênero. Uhum. Porque a temática do aborto também, o serviço social demorou a se aprofundar e a discutir. E vários casos surgindo que demonstram o quanto é um debate tão colocado de lado e como é violento, sobretudo para as mulheres negras, né? Isso. Meninas e mulheres, né? É isso, gente. Se vocês, não sei se fechamos aqui, mas você ia falar sobre o livro, da publicação. O livro Ventres Livres. O Ventres Livres faz 20 anos, então eu acho que a gente poderia pensar, né? Como tem uma rede hoje de assistentes sociais que falam sobre a questão do aborto, mas, assim, eu queria alertar a gente que eu acho que a gente tem que discutir mais religião, porque discutir política partidária, porque são 185 parlamentares
desses partidos financiados pelas igrejas. E eles estão fazendo parcerias, principalmente com as clínicas de recuperação de alcoolismo. Comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas. O governo brasileiro tem enviado dinheiro, tirado dinheiro do CAPES, Sim. da saúde, para dar para essas igrejas fazerem um tratamento que não é eficaz. E só para terminar, né, isso é charlatanismo. Sim. E o Estado brasileiro não prende, tem lei, não prende Edir Macedo e as suas igrejas, não prendeu também o presidente Bolsonaro por receitar cloroquina, mas prenderia, porque o serviço social não trabalha com as religiões de matriz africana, não trabalha com a intolerância religiosa, com o racismo religioso, mas prenderia um pai de santo que receitasse chá de camomila. Sim. Pois é. Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. São várias coisas que a gente precisa pensar. Várias expressões do racismo e que a gente precisa estar atento, né, professora? Várias. Olha, a gente está aqui encantado. Eu não tenho palavras assim para expressar o quanto é rica a tua fala, né? Eu acho que você vai trazendo exemplos do cotidiano, da tua trajetória de vida, que eu tenho certeza que eu me identifiquei em vários momentos aqui, tenho certeza que quem for ouvir vai se identificar de forma muito genuína, sabe? Com teus relatos. E eu acho que esse episódio foi muito especial, né? Muito especial porque você trouxe essa tua realidade e o fundamento teórico. A gente está na reta final, né, da nossa gravação aqui, e foram tantos elementos, tantas falas que a gente se identifica enquanto mulher negra, né, com o que você vai falando. Eu tenho certeza que quem nos ouvir vai se identificar muito. A mistura, né, da teoria, dos autores, da tua prática, da tua trajetória de vida. Eu acho que tá muito especial esse episódio, porque a gente enriqueceu ele não só de conteúdo teórico, prático, mas também de vida. E eu acho que a gente fez um encontro aqui, uma intersecção, né? Que não é raça, gênero e classe, mas é teoria, autores, trajetória de vida de Elizabeth e prática profissional. Aqui você foi trazendo elementos preciosos para a nossa atuação profissional, porque a galera que está formada também precisa, né? Então, quando você traz questionamentos, eu fiquei pensando, nossa, na minha formação eu não tive, na minha prática profissional eu também não faço isso. Olha só o que a professora está falando, né? E eu tenho 20 anos de formada, olha só. Então, a gente só tem a agradecer. É um privilégio imenso, você não tem ideia do quanto o meu coração se encheu, assim, durante esse nosso encontro. E o que eu queria te pedir, especialmente, um passarinho verde nos contou, e o YouTube também, né? Porque a gente fica ouvindo o YouTube e pesquisando a vida da professora, que a sua voz é divina, maravilhosa. E aí, a gente deu um spoiler antes de começar a gravação, pedindo para a professora trazer esse acalanto pra gente, né? Nos agraciar com a tua voz, com acho que a tua beleza, com a tua pureza, com a tua dedicação, porque a tua história de vida também se traduz a dedicação para uma profissão, né? Para a formação de profissionais do serviço social. Então, a tua vida também foi dedicada a essa profissão, em que pese não tenha te escolhido o serviço social te escolheu e te fez uma formadora de outras profissionais. Mas a gente queria muito encerrar esse episódio com a lindeza da tua voz aqui pra gente. Ai, gente do céu, mas assim, olha só, tem duas músicas que eu não sei se eu consigo cantar inteira, mas assim, Nobody Knows the Tribe of Sea era o meu mantra, era a minha oração.
né? Que eu gosto de cantar. Eu vou cantar Nobody Knows do Tribal FC que eu sei. Nobody knows the Tribal FC. Nobody knows what Josh is eyes. Nobody knows the Tribal FC. Rory, hallelujah. Subir, cair, cair, subir, ó Senhor. Cheguei até a causa pena, ó sim, Senhor. Agora que está tudo bem, graças a Deus, pela fé que trago em ti, Senhor. Não saberão o quanto sofri, não saberão jamais. Não saberão o quanto eu sofri. Glória, aleluia. Fantástica essa mulher! Eu acho que essa música é o meu mantra, porque quando eu estava muito triste, acho que passava o tempo cantando essa música. É uma oração, né? Então, Santo Agostinho diz que quem canta reza 2 vezes. Então, ao cantar, você também reza, né? Que traz alegria ao seu coração, traz conforto. E essa música é um spirituals, né? Que foi eternizada na voz do Louis Armstrong, né? E claro que não dava para comparar a voz dele com a minha, né? Mas é um spirituals. Eu gosto muito desses spirituals. Mas é isso. Eu não sei o que vocês podem falar, se vocês, né? Mas Nós só vou. temos a agradecer e nossa, eu realmente estou muito emocionada, professora, porque desde o ano passado a gente queria fazer esse episódio contigo e a gente não conseguia organizar as agendas, estava bem difícil, mas que bom que a gente conseguiu, porque foi fundamental, assim, essa podcast a gente faz com muito carinho e você não tem ideia do quanto nos honra a tua presença, estar contigo, te ouvir nessa aula exclusiva pra gente, que foi um baita aulão, né? E tenho certeza que quem ouvir depois vai querer ouvir novamente, porque tá fantástica, tá sensacional. E aí a gente vai encerrando por aqui o E eu acho que nesse episódio. momento. Pode falar, professora. Eu falei que vocês devem continuar com isso, porque em tempos de pandemia é a oportunidade também de passar informações corretas, né? Porque não se faz política pública sem informação. Eu acho assim que isso é serviço social. Vocês estão fazendo serviço social da, eh, de qualidades assim excepcional, porque divulgar informação, né? Então, isso é fazer serviço social, trabalhar com a comunicação. Isso que eu tenho batido também muito nisso. É um ano de eleição, é um ano de trabalhar com as comunicadoras, com as pessoas que estão fazendo política, desvendar um pouco isso. Eu acho que é isso. E os parabéns para vocês. Muitíssimo obrigada. Viu? Espero que tenha servido. Eu ia dizer que eu vou convidar vocês para ir para o meu curso, mostrar o seu trabalho para os alunos, né? Que eu estou Nós dando a vamos! disciplina de diversidade e também quem quiser participar, não é? É, e se candidatar, porque daí a gente está fazendo esse curso para discutir o curso de especialização para supervisoras de campo. Estejam à vontade para dar o palpite. Bom, acho que a gente está chegando ao final do nosso episódio e agradecer a quem nos acompanhou até agora, quem nos ouviu, quem curtiu, né? Nos acompanhe nas nossas redes sociais,
Praxis Preta no Instagram, também no Facebook. E a gente agradece todo esse carinho, todo o apoio, todas as mensagens das nossas colegas assistentes sociais, das estudantes de serviço social que acompanham a Praxis Preta. Tchau, gente! Valeu!